não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Use o teu servo mais uma vez, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Bate palma e dá glória para o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Mais forte que é para Ele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a santa paz do Senhor Jesus. Saúdo meus irmãos da live com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria convidá-lo a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, para a glória de Deus. Creio eu, já tenho certeza que Deus falará aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que eu me encontro feliz na presença do Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor tem me dado de fazer a obra dele. Amém, irmãos? Quero dizer que não sou pregador da palavra de Deus, sou apenas um humilde servo, que estou aí buscando forças em Deus, na perseverança, na caminhada com Cristo. Amém? Todos os irmãos encontrou? Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Vou estar lendo, irmãos. Convido o irmão que leia comigo do versículo 7 ao versículo 13. Eu leio o versículo 7, o irmão o 8 e assim até chegar ao 13. E a palavra do Senhor relata assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz que é santo e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eis que eu farei a sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibas que eu te amo. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bate palma e senta e adora o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Bate palma para Ele. Bate palma para Ele, igreja. Deus Santo. Aleluia, irmãos. Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero saudar todos os meus irmãos com a paz de Cristo. E dizer para você, primeiramente, antes de entrar nessa palavra, que a sua vida ela tem importância para Deus. Você é nada mais, nada menos que a igreja eleita, a igreja escolhida pelo Senhor Jesus. E qual nessa tarde, nessa manhã eu acordei, já vim a Deus pedindo a Deus palavras. Senhor, fala no meu coração e Deus nada. E pedi na semana passada para o Senhor me dar uma palavra e Deus nada. Então quando foi esta manhã eu acordei e falei com o Senhor, e o Espírito Santo me guiou até esta palavra. Então comecei a eu meditar nessa palavra, Apocalipse 3, versículo 7, a qual o Senhor revelou para o apóstolo João, a carta revelada à igreja de Filadélfia, a única igreja das 7 cartas que conseguiu arrancar um elogio da parte do Senhor, a única igreja que conseguiu que os olhos do mestre olhassem para ela e arrancassem um elogio. Meus irmãos, para entender mais essa história, vamos falar do escritor desse livro. A palavra do Senhor relata de João, profeta amado, profeta qual se deitava aos ombros de Jesus, que andava com ele, caminhava com ele, sentia o cheiro dele. Até mesmo quando o Senhor morreu, ele sabia que o mestre estava presente, porque ele conhecia o cheiro de Jesus. A palavra do Senhor fala que João, ele declinava o seu rosto sobre os ombros de Jesus. Então ele declinava, ele conhecia, ele sentia o cheiro do mestre, ele conseguia sentir o cheiro das vestes do mestre. Ele tinha uma intimidade diferente com os outros discípulos, não desfazendo dele, mas um servo que andava e conhecia Cristo. E a palavra do Senhor fala que por amor ao Evangelho,
João vai parar numa ilha chamada Patmos, por amor ao nome do Senhor Jesus. E quando chega nessa ilha, a palavra do Senhor é que o Espírito de Deus arrebata João. O Espírito Santo, com E maiúsculo, toma o sentido de apóstolo João. E naquele momento, João começa a ver o livro da revelação, o livro Apocalipse, o livro a qual revela as coisas futuras, a qual muitos nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, apóstolo João começa a ver. Então a palavra do Senhor relata que ele viu 7 castiçais de ouro. E esses 6 castiçais de ouro simbolizam os anjos das 7 igrejas da Ásia. A palavra fala sobre a igreja de Éfeso e as demais igrejas, mas é a igreja que me chamou a atenção, a igreja a qual o Senhor chamou a minha atenção para relatar com os meus irmãos que estão em casa, para os meus irmãos que estão aqui na igreja, a igreja de Filadélfia. Meus irmãos, vocês já repararam, para imaginar a vida do homem, ele faz de tudo para receber um elogio de um patrão, para receber um elogio da esposa, para receber um elogio do pastor. Mas aqui esta igreja, ela recebeu um elogio da parte de Deus. O Senhor olhava para essa igreja e elogiava essa igreja, como tivesse pouca força. Guardaste a palavra da profecia, guardaste a palavra desse livro, então te guardarei nos últimos dias. Meus irmãos, o que eu quero relatar para você, que eu quero relatar primeiramente para mim, que meu ouvido está mais perto da minha boca, que não viva segundo o que os homens pensam de você, não viva segundo aquilo que o mundo quer que você viva, que o mundo quer que você pregue. Viva Jesus, olhe para Ele, tenta arrancar um elogio da parte do Mestre. Meus irmãos, antes de aprofundar um pouco nessa palavra, nós que somos crentes em sã doutrina, eu quero que tu preste atenção nisso que eu vou falar. Nós conhecemos a face verdadeira de Jesus. Como assim, irmão Érico? Eu vou te explicar. Não falo de ver a face do Mestre, mas de conhecer um Jesus que não é aquele Jesus que é pregado lá fora, aquele Jesus que fala: eu te amo, filho. Jesus verdadeiramente nos ama, mas o amor de Jesus sobre a nossa vida é nos livrar da ira de Deus. Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a face de um Senhor Jesus, de um Deus zeloso. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele olha para nós, Ele tem zelo da nossa alma, Ele nos ama, Ele nos cura, curou no passado, cura nos dias de hoje. Mas um dos maiores interesses de Jesus é nos repreender, nos exortar, para que nós não perdemos a nossa salvação e vamos morar no céu. Um dos maiores objetivos de Deus. Glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Santo e Poderoso. Meus amados irmãos, o maior objetivo do Senhor, quando Ele olhou para a face humana, olhou para a igreja do Senhor, se perdendo aqui nessa terra, porque o povo, Deus passou as leis, mas o povo não entendeu o espiritual de Deus. Então era necessário que Ele descesse e padecesse por nós. Então a palavra do Senhor fala dessa igreja de Filadélfia, uma igreja que está escrita no livro de Apocalipse 3, versículo 7 diante até o 13. Uma igreja que deu ouvido, guardaste a palavra da profecia do Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo um momento difícil da nossa vida. Estamos vivendo um momento difícil, que chegamos cansados do trabalho, a qual temos que dar atenção para a pessoa a qual nós moramos, temos que dar atenção para a obra do Senhor, e não podemos levar essa obra relaxadamente. Temos que guardar essa palavra com zelo, irmão. A palavra do Senhor, o Senhor fala que Ele veio ao mundo trazer espada. Espada corta, espada machuca, mas a espada que Deus traz para a nossa vida, irmão, é uma limpeza para a nossa alma. É uma limpeza que limpa a nossa mente. E quando nós entendemos, eu gosto muito de conversar com meu irmão Samuel no trabalho a respeito das coisas de Deus, quando nós temos tempo, que nós devemos melhorar a cada dia, irmão. Nós devemos atentar o ouvido. A palavra do Senhor fala no versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quantas das vezes meu irmão é usado na presença de Deus para falar algo pequeno e não damos ouvido? Quantas vezes, irmão, nós somos repreendidos pela palavra a sermos fiéis uns com os outros, sermos fiéis à palavra do Senhor, sermos fiéis ao nosso compromisso do pão, nosso compromisso da água da vida, nosso compromisso um com o outro, nosso compromisso com a justiça, nosso compromisso no trabalho.
e muitas das vezes esquecemos de ser fiéis ao Senhor. Muitas das vezes olhamos coisas grandes e deixamos coisas pequenas passar despercebidas nos nossos olhos. E Deus hoje nessa noite está dizendo para mim e para você: filho, eu não estou só na justiça do maior não, mas eu também estou na justiça das pequenas coisas. Eu também estou nas pequenas coisas. Jesus, Ele nos exorta, Ele conhece as nossas obras. Aqui essa igreja, ela conseguiu tirar um elogio da parte de Deus. Ele conhecia as obras daquela igreja, sabia que era uma igreja que amava, que tinha um amor fraternal. A igreja de Filadélfia, ela não é maior do que a igreja de Éfeso, e nem mais rica que a igreja de Laodiceia. Era uma igreja pobre, irmão. A palavra de Deus fala que era uma igreja fraca. Era uma igreja fraca, que não tinha recursos financeiros e nem muita gente, mas ela conseguiu arrancar um elogio da parte de Deus. Ela conseguiu arrancar um elogio da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Meus irmãos, eu estou falando de elogio de anjo não. Eu estou falando de elogio de Deus. Já parou para pensar na profundidade que Deus está falando para mim e para você nessa noite? O que nós devemos aprender com o Senhor? O que nós devemos andar com o Senhor em santidade? Meus irmãos, eu quero melhorar mais. Nós precisamos melhorar mais como igreja. Não devemos conformar só aquilo que nós já temos, aquilo que nós alcançamos, mas devemos melhorar na presença de Deus. Devemos melhorar na presença do Senhor. O Espírito de Deus, Ele me aflige. Por mais que eu busque a Deus, por mais que eu ore, que eu jejue, que eu consagre, o Espírito de Deus me aflige a buscar mais. O Espírito do Senhor, Ele vem em mim e fala: filho, é necessário buscar mais. A palavra de Deus fala em 1 Pedro: sede santo, igual eu sou santo. E para mim ser santo igual a Deus, irmão, eu preciso melhorar todos os dias. Eu preciso melhorar o meu caráter. Eu preciso comprar e pagar. Eu preciso ser fiel no trato. Eu preciso mudar os meus comportamentos como cristão. Um verdadeiro servo de Deus, ele não se orgulha em pregar bonito. Um verdadeiro servo de Deus, ele se orgulha em dar um testemunho de vida bonito. Ele conhece as obras. Então Deus, ele vê isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele falou para mim, irmão. Deus, ele falou para mim: é necessário melhorar para reconseguir um elogio da parte de Deus. A igreja, irmão, se você for parar um livro, uma carta antes, a carta à igreja de Sardes, era uma igreja que aparentava bonito, era uma igreja que tinha veste, aparentava estar de pé, mas era caída diante dos olhos de Deus. Era uma igreja que Deus olhava e Deus achava defeito. Meus irmãos, somos homens. Hoje eu vi uma reflexão eu vi uma reflexão interessante. Eu não estava no Éden e herdei a culpa. Mas sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Que você também não estava na cruz do Calvário e herdou a graça de Cristo. A graça de Cristo, ela abrangiu sobre as nossas vidas, a igreja do Senhor. Glorifica Ele, bata a palma para Ele. É para Ele, igreja, não é para mim não. É para o Senhor Jesus. Ele está neste lugar. Eu sinto, irmão, como um anjo do Senhor. Eu estava orando esta madrugada, eu senti como o anjo do Senhor, ele pousava ao meu lado, eu sentia a presença dele. Eu falava: que forte, Senhor. Que forte, meu Pai amado, saber que o Senhor está conosco. Meus irmãos, se orgulhe disso. Se orgulhe de andar com Jesus Cristo. Se orgulhe que o Espírito Santo, ele está na tua vida. Se orgulhe com as pequenas coisas, irmão. Se orgulhe de ser fiel no pouco. O que me chama a atenção dessa igreja, é igual eu relatei, é uma igreja que não tinha requisito financeiro. É uma igreja que não tinha requisito muito bens, e também não tinha quantidade. Quando é uma igreja, irmão, vamos parar, vamos analisar nos dias de hoje. Quando é uma igreja que não te cobra o seu pecado, quando é uma igreja que não te cobra uma postura de cristão, quando é uma igreja que não te cobra horário para chegar na casa do Senhor, quando é um pastor que não te cobra ordem e decência na casa dele, quando é uma igreja relaxada, a igreja ela é cheia, é chocarrice dentro da igreja, é irmão alisando irmã dentro de igreja. Mas quando é uma igreja lavada, quando é uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro, há pouca gente, irmão. Poucos querem abrir mão por amor ao Evangelho.
O Senhor Jesus, ele falou: entrai pela porta estreita, porque largo ou espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Crentes hoje em dia, eles estão trocando o evangelho de Jesus. Eles estão falando que porta larga é o mundo, enquanto o Senhor, naquela reflexão que Jesus estava falando, ele estava falando que porta larga é uma igreja liberal, é uma igreja que libera tudo. Mas a igreja de Filadélfia não. A igreja de Filadélfia era uma igreja sem doutrina, irmão. Uma igreja que tinha um amor para com os outros, que viu o irmão necessitado: eu vou ajudar. Senhor, eu tenho 10 reais aqui, mas eu dou 5 para ele. Ele come, eu como. Amanhã o Senhor proverá. Era uma igreja que via o talão de água cortado do irmão, juntava 2, 3 irmãs, 2, 3 irmãos, vamos pagar. Era uma igreja que uns ajudavam os outros, trazendo para os dias de hoje, se é que os irmãos me entendem. Então, o que eu paro para aprender com o Senhor Jesus nessa palavra? O que eu tenho que aprender com Deus? A ser fiel no pouco, a ser fiel na justiça, a ser fiel naquilo que Deus me chamou. Meus irmãos, não precisa você mostrar para o teu irmão que está do teu lado, não precisa você mostrar para os seus familiares. Apenas viva que Jesus te apresenta como servo. Eu quero relatar algo pequeno aqui, para dando continuidade nessa palavra. Estava eu, o irmão Samuel e o irmão Tiago trabalhando esta noite, acho que foi quarta ou terça-feira, né, ou segunda. E a nossa chefe estava acompanhando nós lá, e eu escutando a conversa dela, o irmão Samuel trazendo da palavra para a parte dela, e ela desviada, falando que tem um grande desejo de poder fazer a obra de Deus, de poder louvar na casa do Senhor. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Ela olhou para o irmão Samuel e falou: irmão Samuel, você, o Érico, o irmão Tiago, vocês não são igual esses outros crentes que ficam aí, oram no horário de almoço, oram no café da manhã, mas não vivem. Depois está lá fazendo coisas que desagradam a Deus. Vocês são diferentes. Vocês, a gente vê que tem algo diferente em vocês. Então o melhor evangelho de Jesus Cristo não é aquele que é pregado, não é aquele que é falado, é aquele que as pessoas olham para você e vejam Jesus na tua vida. É isso que é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele vai de encontro às almas, igreja. Oh, santo Deus, ele muda a história do ser humano, irmão. Quantos de nós aqui tinham um passado triste, horrível, e Deus foi lá e mudou? Calma aí, o elogio de Jesus aí. Deus usando a boca do ímpio. Não estou falando que Deus falou nos lábios dele, não, mas Deus permitindo ele falar. O elogio de Jesus vindo aí: você é diferente, filho meu. Você é diferente, filha minha. Por quê? Você está guardando a palavra de Deus. Deus, ele está tendo prazer na sua vida. Você acorda cansado, mas você vai evangelizar, né? Você está às vezes passando por um momento dificultoso, mas você não está lá reclamando, você não está murmurando, você está vivendo a palavra. Então Deus, opa, esse aí eu posso confiar algo nele, esse aí eu posso depositar algo na mão dele, esse aí é fiel. Deus, então, ele olha para nós assim, irmão, e a palavra do Senhor vai falar que Deus, ele honra, irmão. No versículo 9, se os irmãos não repararam, fala assim: eis que farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado diante do teu pé, e sabe que eu te amo. Meus irmãos, vamos trazer essa palavra para o dia de hoje, a qual eu acabei de falar aqui. Quantos hoje estão vestidos bonito, mas não estão vivendo o evangelho? Jesus, ele está olhando do alto do céu, porque Jesus, ele é vivo. A palavra do Senhor fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, e do alto do céu ele contempla todas as coisas ao lado do Pai. Então Jesus, ele está olhando do céu e está vendo aquele que serve, aquele que não serve, irmão. Jesus, ele é um Deus que ele não açoita, ele não é de encontro àquele que está no pecado, mas ele ama o pecador. Deus, ele ama a prostituta, mas abomina o ato que ela comete. Deus, ele ama o traficante, mas abomina o ato que ele comete. Então o Senhor, ele está olhando aquele que está servindo e aquele que não está servindo. O que Deus tem falado para mim e para você é o seguinte: continua servindo a Deus.
Se você não reparou, Deus ele trouxe um elogio para a casa de Filadélfia. Sabe o que Deus ele traga na minha memória quando eu estava sentado ali? Ei, filho meu, fala quando você tiver oportunidade. Aqui na igreja de PLC, a igreja proclamando liberdade aos cativos, o Senhor Jesus ele está falando a palavra assim: vocês estão conseguindo arrancar um elogio da minha parte, vocês estão conseguindo arrancar um elogio de mim. O Senhor ele está mudando, irmão, as histórias aqui nessa noite. O Senhor ele tem vida, e vida com abundância, irmão. Não despreze a cruz de Cristo, não despreze o sacrifício que Jesus fez por amor a mim e por amor a você. A caminhada é longa, ela é ardosa. A palavra de Deus fala que essa era uma igreja fraca. Se nós formos olhar, a igreja à frente da 7ª carta era uma igreja rica, mas o Senhor repreende aquela igreja. Nós é fraca, pode ser fraca no financeiro, mas é rico no espiritual. Essa era a força da igreja de Filadélfia. Ela era fraca no dinheiro, mas era rica no espiritual. E ela levava, Deus Santo, ela levava a maior riqueza para com as almas, que é o alimento espiritual. Meus irmãos, quantas das vezes a gente chega na casa de recuperação? Eu passei internado 6 meses, eu posso falar isso. Tem muitas pessoas que chegam lá com cesta básica, tem muitas pessoas que chegam lá com grandes dando lá roupas, coisas para você comer, coisas que vão levantar seu ego. Mas às vezes a igreja do Senhor nem sempre tem condições, mas quando tem, ajuda. Mas quando leva espiritual, irmão, aquelas almas ali saem mais alimentadas do que se tivesse levado cesta básica, papel higiênico, tivesse levado escova de dente, kit higiênico, tivesse levado tudo isso. Meus irmãos, culto passado eu pude ver a alegria no rosto daquele jovem com a presença da igreja do Senhor. A igreja que anda com Jesus, ela tem vida. Então nós temos que zelar disso, da presença da parte de Deus. Temos que zelar cada dia, irmãos, da parte da presença do Senhor. Então, meus irmãos, no versículo 10, a palavra do Senhor fala assim: como guardastes a palavra, também te guardarei da tentação que há de vir sobre este mundo. O Senhor ele vai guardar nós, irmão, das tribulações. O Senhor vai guardar nós das coisas más que há de vir sobre este mundo. A igreja que persevera na porta estreita, a igreja que persevera na verdade, pastor, essa igreja ela vai morar no céu. Essa igreja, pastor José Carneiro, ela vai morar lá em cima com Jesus. Essa igreja ela vai prevalecer no dia final. E sabe qual é o mais importante da igreja de Filadélfia, para me encerrar essa pregação, por causa do horário que já se passa? Sabe qual é o mais importante da igreja de Filadélfia? É que a igreja sabia que o maior bem que ela tinha não era na terra, era nos céus. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, versículo 21, que o Senhor lhe mostra para o apóstolo João, que ele vê um novo céu, uma nova terra descendo. Meus irmãos, Satanás ele não quer que o crente pense no céu. Ele quer que o crente pense em formar numa faculdade. Ele quer que o crente pense em subir num cargo de empresa. Ele quer que o crente pense em vida financeira, mas não quer que o crente pense no céu, irmão. Jesus está falando: pensa no céu, pensa na árvore da vida, pensa nos frutos que eu tenho preparado para você, pensa nas ruas de ouro. Eu tenho preparado grandes coisas. Deus tem preparado grandes coisas, igreja. O Senhor tem preparado grandes coisas, meus irmãos. Meus irmãos, não deixe de pensar no céu. Meus irmãos, se Deus te levantou, se Deus já te pôs de pé, não caia, permaneça firme, coma do pão, beba da água. Deus ele tem vitória para te entregar, e vai continuar te entregando até o dia que Ele voltar e buscar nós dessa terra. Amém, meus amados irmãos? Foram essas pequenas palavras que Jesus me deu. Que Deus possa te abençoar, te dar vitória. Deus ele possa destravar. A palavra de Deus fala algo, que para essa igreja há uma porta aberta. E que essa porta aberta, irmão, não seja só a porta da salvação. Essa porta seja a porta da sua vida financeira. Eu não estou aqui pregando prosperidade não, mas aquele que anda com Jesus, ele é próspero, espiritualmente e financeiramente, porque Deus que abençoa. Então que a porta da salvação na sua vida venha estar aberta, que a porta da vida financeira venha estar aberta, que a porta de todas as áreas da vida sentimental, espiritual, financeira, físico, venha estar aberta. E Deus, você pode ter certeza, se você guardar essa palavra dessa profecia, desse livro, Deus ele vai te abençoar, porque Deus ele não é filho do homem que minta.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se mente, Ele é fiel naquilo que Ele fala e naquilo que Ele ordena. Guarde isso no seu coração. Você é preciosidade do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E volta a palavra para o nosso cooperador Lucas, em nome de Jesus. Para o pastor Francisco, em nome do Senhor Jesus.